E ontem o Telegram publicou mensagem em seu canal oficial afirmando que a democracia está sob ataque por causa do PL das fake news. A rede social ainda disse que o projeto matará a internet moderna se aprovada da maneira como está. Segundo o Telegram, o projeto concede poderes de censura ao governo e transfere poderes judiciais aos aplicativos e cria um sistema de vigilância permanente. O Telegram ainda disse que pode deixar de prestar serviços no Brasil caso o PL seja aprovado. E ainda ontem, essa mensagem do Telegram gerou diversas repercussões, tanto dentro do governo quanto junto a outras big techs. O Ministério Público Federal, por exemplo, em São Paulo, encaminhou pedido de explicação à plataforma, ao Telegram, pelo disparo de mensagem a todos os usuários atacando o PL das fake news. O ofício foi assinado pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão Adjunto, Yuri Correia da Luz, que deu um prazo de até 10 dias para que a Big Tech se manifeste. O MPF quer que o Telegram explique qual dispositivo dos termos de uso da plataforma que autoriza que ela impulsione aos seus usuários, por meio de um canal chamado Telegram Notifications, conteúdos que não são relacionados a atualizações técnicas e comunicações sobre recursos da aplicação. O procurador regional também pede esclarecimentos sobre os motivos para que o disparo das mensagens tenham sido não apenas entre os inscritos do canal, que seria esse Telegram Notifications aí que eu estou falando para vocês, e se os controladores disponibilizariam esse espaço para terceiros ou se seria um meio exclusivo de comunicação da plataforma com seus usuários. Eles também pediram que pediu que os nomes e os endereços eletrônicos dos responsáveis dentro da empresa sejam divulgados e também por que eles decidiram o impulsionamento. Também ontem o ministro da Justiça, Flávio Dino, que obviamente sempre tem falado sobre esses assuntos, tem se posicionado sobre isso, reagiu em suas redes sociais ao manifesto divulgado pelo Telegram contra o PL das fake news. Coloca na tela. Ele falou que a democracia está sob ataque no Brasil. Assim começa um amontoado de abusos postados pela empresa Telegram contra as instituições brasileiras. O que pretendem? Provocar um outro 8 de janeiro? Providências legais estão sendo tomadas contra esse império de mentiras e agressões. Esse foi o posicionamento do ministro da Justiça sobre o tema. Quem também reagiu foi o senador Randolfo Rodrigues, que acionou o STF e pediu para que a Polícia Federal intime os representantes da plataforma. Essa intimação seria feita no âmbito do inquérito das milícias digitais. O senador pede a remoção integral de todos os anúncios, textos e informações veiculadas e impulsionadas pela plataforma sobre uma multa e uma pena de multa no valor de R$ 150 mil por hora de descumprimento. Além disso, o senador requer que o Telegram explique os métodos algoritmos de impulsionamento e induzimento à busca ou espalhamento de mensagens sobre o PL da censura. Você imagina, ontem foi o dia desse amontoado de informações, inclusive na mensagem divulgada pelo Telegram, eles também citaram o Google e a Meta, que é proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp. Eles citaram as duas Big Techs, só que as Big Techs negaram qualquer tipo de relação com a mensagem disparada pelo Telegram e falaram que, embora tenham sido citados, não tem nada a ver com essa história. Ou seja, disseram que não autorizaram a inclusão dos seus nomes no manifesto e falaram também que não reconhecem o conteúdo. Agora, para você entender o que está por trás de tudo isso, os detalhes desse assunto e também trazendo aí uma informação técnica e jurídica sobre o tema, trouxemos aqui ao Meio Dia em Brasília o André Marcília, que é advogado especialista em liberdade de expressão, que já está aqui com a gente. Tudo bem, André? Tudo bom, Kiss? Prazer estar aqui com você e com os seus espectadores. Prazer, André. Mais uma vez, sempre aqui trazendo para a gente o que há de melhor, sempre as informações sobre esse campo jurídico, liberdade de expressão, que são temas que estão tão em evidência nesse governo, né, André? Eu acho que em nenhum outro momento a gente ouviu tanto, falou tanto sobre esse assunto quanto agora. André, que confusão foi essa ontem? Explica para a gente. Pois é, e fazendo um paralelo, né, a gente, quando se fala muito
de liberdade de expressão, não no âmbito acadêmico, mas no âmbito governamental, porque alguma coisa errada existe com a liberdade de expressão, né? A gente não é um bom sinal. De qualquer maneira, eu creio que o que aconteceu ontem foi um debate mais ou menos parecido com o que já tinha acontecido a respeito das manifestações do Google. Talvez a diferença seja que o Google disponibilizou a informação, vamos dizer assim, e o Telegram disparou essa informação aos seus usuários. Então tem aí uma diferença no modus operandi, mas a questão basicamente é a mesma. Eu não entendo que isso seja uma opinião. Opinião a gente dá dentro de veículos de comunicação, não é um jornal Telegram. Então não é simplesmente uma opinião, é uma publicidade. Agora, não é porque é uma publicidade que ela não seja coberta, a publicidade, pela liberdade de expressão. Sim, é. Então a liberdade de expressão publicitária, comercial, ela também protege a possibilidade de você ter opiniões, digamos assim, publicitárias, de você ter uma liberdade criativa, de você escrever textos e de você, assim, influenciar o seu público, impactar o seu público. Não há nenhum ilícito nisso. Nesse caso, portanto, entendo que não seja uma opinião informativa, jornalística, seja publicidade, mas não é nada ilícito. Tem, sim, também liberdade de expressão que se manifesta dentro do ambiente da publicidade. André, agora a grande confusão, pelo que eu entendi, assim, o Ministério Público Federal se manifestou muito sobre o uso do Telegram, daquele recurso, o Telegram Notifications, né, que notifica os usuários sobre alterações de recursos e etc. E ele usou essa ferramenta para divulgar a informação, o ponto de vista dele sobre o PL das fake news. Você acha que isso pode gerar algum problema para o Telegram, o uso desse recurso, ou você acha que isso não vai chegar a lugar nenhum? Oi? O seu microfone estava desligado, mas agora voltou. A gente Opa, perfeito. A publicidade, ela também é regrada e ela tem de ser, por exemplo, identificada. Você tem que colocar, por exemplo, informe publicitário, mostrar que aquilo tem um intuito, ainda que uma publicidade institucional da própria empresa, não tem problema, é publicidade do mesmo jeito. Então você tem que identificar aquilo como um conteúdo publicitário e você precisa respeitar essas leis que regem a publicidade e também as leis que regem os dados dos usuários. A LGPD, ela também, nesse caso de você disparar mensagens para os usuários, tem de ser respeitada, tem de se ver se dentro dos termos de uso, de fato, do Telegram, há essa previsão da possibilidade de que isso seja feito, até mesmo de que o usuário escolha não receber esse tipo de mensagem. Agora, veja, são questões aqui menores, vamos dizer assim, dentro do que está sendo acusado o Telegram. São questões quase administrativas, legais, mas dentro do ambiente quase que administrativo. Então, não é possível que nós discutamos aqui ilícitos da ordem de atentado à democracia ou qualquer coisa do gênero. O que está acontecendo é que o governo faz o que vem fazendo com esse PL há muito tempo, que é politizá-lo e usar os conceitos jurídicos para essa politização. Isso não é jurídico, isso é só política. Agora, André, mais uma questão. O Telegram tem alguns países ao redor do mundo proíbem o Telegram em seu território. E aí o Telegram já se manifestou, inclusive, na nota que foi divulgada ontem, falando que talvez eles também deixem de funcionar no Brasil. Você acha que há a chance do Telegram realmente encerrar as suas atividades aqui no país? Acredito que não, Kiss. Da outra vez que o Telegram foi suspenso, e aliás, ele foi suspenso faz 2 semanas, e entendo também que a suspensão do Telegram é censória, ou foi censória, foi lá atrás censória, foi agora censória. Você não pode, obviamente, punir as pessoas que utilizam o aplicativo de forma lícita, porque alguns abusam desse direito. Então, isso é censura. Agora, e lá atrás, o Telegram também fez essa ameaça. Então, é um jogo também, vamos dizer assim, político do Telegram de querer criar algum tipo de constrangimento no governo com esse tipo de ameaça. Acho que isso faz parte do jogo, mas nós não podemos contaminar com questões políticas o ambiente jurídico. Creio que a gente está absolutamente dentro de um debate saudável se nós pontuarmos
de forma bastante precisa o que de jurídico ou de antijurídico o Telegram fez. E sobre essa postura, André, das outras Big Techs, tanto o Google quanto o Meta, que engloba Facebook, Instagram e o WhatsApp, como é que você avalia? Eles praticamente tiraram o corpo fora, né? Falaram que não tinha nada a ver com isso, que eles não tinham autorizado o uso do nome deles no PL das fake news, muito embora o próprio Google já tenha liberado e foi alvo de polêmica há alguns dias atrás, justamente por se posicionar contra o PL. Não seria o momento agora delas se unirem aí em torno desse propósito? Pois é, isso é um ponto interessante, né? O que isso significa? Quer dizer que as demais plataformas fizeram um recuo? Fizeram um recuo por quê, né? Por que exatamente esse recuo? É porque elas alcançaram o seu objetivo? É porque elas ficaram receosas com as ameaças do governo? Isso tudo fica um pouco no ar e não tem como sabermos. Eu entendo que as plataformas talvez possuam interesses diferentes, não tenham a mesma intenção. É claro que a intenção das plataformas não é da liberdade de expressão, a questão é outra, eles têm interesses financeiros, claro, e talvez esses interesses não sejam os mesmos. O PL ataca tudo e todos, o PL 2630, é uma baciada de um monte de questões importantes tratadas de forma imprecisa, e isso atinge uma universalidade de interesses que agora a gente talvez esteja percebendo que não são uníssonos em relação às plataformas. Talvez cada uma delas tenha a sua própria dor. Perfeito, André. Eu agradeço a sua participação aqui no Meio Dia em Brasília, trazendo luz, lançando luz sobre esse tema que ainda está nesse imbróglio, a gente não sabe quando é que as coisas vão começar a fazer algum sentido. Para a gente que está aqui do outro lado, está tudo muito confuso, né? Porque a gente tem visto aí um recuo de um lado, uma volta do outro, o governo insiste, falam de censura e não é censura, e a gente está aí acompanhando, esperando para que tenha um desfecho, né, de fato. O PL segue aí em tramitação, possivelmente nos próximos dias deve voltar a ser pautado, e a gente vai acompanhar aqui. Espero você em outras oportunidades para tentar não falar sobre isso, né, André? Vamos falar de outros assuntos. Estamos sempre falando de censura, essa é a minha vida. Agora, aqui é interessante, só um último ponto, sobre ainda essas plataformas, a gente falou da suspensão. Veja, ninguém está falando disso, mas o próprio PL prevê, no seu artigo 47, salvo engano, que as plataformas que não obedecerem aos certos ditames, elas serão suspensas provisoriamente. Então, aquilo que está sendo, até pelo TRF, que revogou a censura do Telegram na semana passada, aquilo que está sendo entendido pelo próprio judiciário como censura, o PL traz como um dispositivo legal. Então, realmente, a gente precisa debater isso com muito mais vigor e com muito mais técnica do que o governo deseja ao tumultuar o debate público com essas acusações grandiosas, como ataques à democracia e coisas do gênero. E não foi ouvido, né, André? Nem a comissão especial, que tinha o objetivo de ouvir os especialistas, os interessados no tema, nem a comissão especial foi criada, foi montada. Foi um projeto totalmente atabalhoado aí, atropelado. Eles simplesmente jogaram um projeto e falaram, vamos lá, vamos aprovar. Só que a resposta foi bem negativa, o que assustou um pouco o governo, pelo visto, né? E ouvir, Kiss, a gente fala muito assim, as pessoas precisam ouvir os diversos setores da sociedade. Primeiro que esse ouvir é meio relativo, porque os diversos setores são aqueles que o governo escolhe como adequados. Mas, de qualquer maneira, ouvir não significa ouvir e deixar para lá. Ouvir significa absorver e debater e refletir sobre aquilo. O contraditório, ele tem de ser reflexivo. Se o PL ouve a crítica e deixa para lá os governantes, ou enfim, os legisladores não ligam para as críticas que são feitas, ou rebatem, respondem simplesmente sem uma reflexão maior, isso não adianta nada. E a gente está vendo essa reação toda das plataformas e até dos populares, isso mostra que esse debate foi feito com atropelo ou sem o devido esclarecimento na hora adequada. É verdade, André. André Marcília, muitíssimo obrigada pela gentileza. André Marcília, especialista, advogado, especialista em liberdade de expressão, veio aqui ao Meio Dia em Brasília explicar toda essa situação do manifesto liberado ontem pelo Telegram, a reação do próprio governo a esse manifesto e também a reação das outras Big Techs ao manifesto liberado pelo Telegram
e a gente espera aí que nos próximos dias tenha um desdobramento positivo para esse caso. Obrigada pela gentileza, André. Até a próxima. Obrigado, Kis. Um abraço a todos vocês. Obrigada.